O fim de tarde pintava as fachadas desgastadas da Rua das Flores com tons de laranja e dourado. Mas para Lúcia, a beleza se revelava através de outros sentidos. O cheiro de pão quente que escapava da padaria se misturava ao aroma acre dos escapamentos de ônibus, enquanto os gritos dos vendedores ambulantes criavam uma sinfonia urbana que ela conhecia de cor. Sentada na esquina entre a rua principal e a viela que levava ao mercado, Lúcia ajustou sua bengala improvisada, um cabo de vassoura com a ponta envolvida em fita isolante, contra a parede áspera de tijolos. Suas roupas simples, uma blusa azul desbotada e uma saia preta que já vira dias melhores, contrastavam com a riqueza de sua postura ereta, quase majestosa. Aos 17 anos, carregava nos ombros uma maturidade que a vida havia esculpido à força. O microfone em suas mãos era uma relíquia, um modelo antigo que um comerciante havia descartado, com fios expostos e conectores enferrujados. Não funcionava há muito tempo, mas ela o segurava como se fosse um talismã, um elo entre sua voz e o mundo que não podia ver. "Obrigada, senhor", murmurou quando ouviu o tinir de algumas moedas caindo no pires de plástico aos seus pés. Não era o dinheiro que a movia, embora soubesse que cada centavo fazia diferença para o jantar daquela noite. Era algo mais profundo, uma necessidade quase física de liberar a música que borbulhava em seu peito como água de nascente. A multidão fluía ao seu redor como uma correnteza, passos apressados de quem voltava do trabalho, o arrastar de chinelos de quem não tinha pressa, o repique nervoso de saltos altos contra o asfalto irregular. Para a maioria, ela era apenas mais um elemento da paisagem urbana, tão invisível quanto os postes de luz ou as placas de trânsito. Mas quando começava a cantar, algo mudava no ar. Lúcia fechou os olhos, um hábito desnecessário que mantinha desde pequena, e deixou a primeira nota escapar de seus lábios. Era uma canção que havia criado ouvindo o ritmo dos seus próprios passos nas madrugadas insonas, uma melodia que nascia da solidão e se transformava em esperança. Sua voz era cristalina e poderosa, capaz de cortar através do caos urbano como uma lâmina de luz. Tinha uma qualidade quase etérea, como se viesse de outro mundo, mas ao mesmo tempo carregava toda a dor e beleza da experiência humana. Cada palavra era pronunciada com precisão, cada nota sustentada com uma técnica que havia desenvolvido sozinha, treinando nos ecos dos becos vazios durante as madrugadas. Um homem parou por alguns segundos, a mão já no bolso, mas logo foi arrastado pela pressa de sua esposa. Uma adolescente diminuiu o volume do fone de ouvido, curiosa, mas continuou caminhando quando o sinal de trânsito mudou. Lúcia sentia essas pequenas pausas no ritmo das ruas, esses momentos em que sua música tocava brevemente a alma de um estranho antes de ser novamente engolida pelo turbilhão da cidade. O sol se punha lentamente, e com ele chegava a hora de maior movimento. Era quando os trabalhadores voltavam para casa, quando as crianças corriam pelos becos, quando a vida da periferia mostrava sua face mais intensa. Lúcia conhecia esse ritmo como um músico conhece o compasso de sua canção favorita. "Moça, você canta muito bem", disse uma senhora idosa, parando diante dela. Lúcia reconheceu a voz. Era Dona Maria, da venda da esquina, que sempre a tratava com gentileza. "Mas está ficando tarde, não é seguro ficar aqui sozinha?" "Obrigada, Dona Maria, vou embora em alguns minutos." Mas ela mentiu. Sabia que a noite trazia perigos diferentes do dia, mas também trazia uma acústica especial. Com menos carros nas ruas e menos pessoas conversando, sua voz viajava mais longe, ecoava nas paredes dos prédios e alcançava janelas de apartamento em que talvez alguém precisasse ouvir uma canção antes de dormir. Lúcia começou outra música,
Esta uma versão própria de uma canção que havia ouvido no rádio anos atrás. Sua memória musical era extraordinária, capaz de capturar e recriar melodias após uma única audição, adicionando suas próprias variações e interpretações. Era como se sua cegueira tivesse aguçado não apenas a sua audição, mas a sua capacidade de compreender a linguagem secreta que existe entre as notas. Um grupo de adolescentes passou fazendo barulho, rindo alto demais e empurrando uns aos outros. Lúcia os ouviu se aproximando e preparou-se mentalmente para possíveis provocações. Não era raro que jovens fizessem comentários cruéis sobre sua deficiência, usando palavras como coitadinha ou ceguinha, de forma a transformar sua condição em motivo de chacota. "Olha só, gente, a cega tá cantando de novo", disse um deles. E Lúcia sentiu o peito apertar, mas continuou cantando, não por desafio, mas porque a música era sua forma de resistir. Cada nota era um ato de coragem, cada verso uma declaração de que ela existia, que tinha voz, que merecia ser ouvida. "Cara, ela canta mesmo", murmurou o outro, com um tom diferente, quase respeitoso. Eles pararam por alguns minutos, conversando baixo entre si. Lúcia continuou cantando, mas agora com uma tensão extra na voz. Quando finalmente se afastaram, deixaram algumas moedas no pires, e ela ouviu um deles sussurrar "obrigado", antes de desaparecerem na multidão. A noite chegou devagar, trazendo consigo o cheiro de comida caseira que escapava das janelas abertas, e o som distante de televisões ligadas. Lúcia sabia que era hora de ir embora. Recolheu as poucas moedas do pires, guardou o microfone quebrado na pequena bolsa de pano que carregava sempre consigo e se levantou, orientando-se pelo som familiar dos seus próprios passos. Enquanto caminhava pela rua vazia, sua bengala tocando suavemente o chão à frente, Lúcia começou a cantarolar baixinho uma nova melodia. Era uma canção sobre solidão e esperança, sobre vozes que ecoam no silêncio, sobre meninas que cantam para o mundo, mesmo que o mundo não queira ouvir. Não sabia ainda, mas aquela seria a última noite em que cantaria apenas para as pedras da calçada. O despertador não era necessário. Lúcia acordava sempre com o primeiro canto dos pássaros, ainda antes do sol pintar o céu de rosa pálido. Seu pequeno quarto nos fundos da casa de Dona Helena era escuro mesmo para quem enxergava. Uma janela minúscula que dava para o muro do vizinho. Paredes de compensado fino que deixavam passar todos os sons da casa. Ela se levantou devagar, seus pés descalços encontrando automaticamente o caminho até a pequena pia no canto do quarto. A água fria no rosto a despertou completamente. E enquanto escovava os dentes, com uma escova que já deveria ter sido trocada há meses, planejava mentalmente o dia que a esperava. "Lúcia, o café está na mesa!" gritou Dona Helena do outro lado da parede fina. A mulher de 60 anos havia acolhido a menina 3 anos atrás, quando ela apareceu na sua porta molhada de chuva e com fome. Não era caridade. Lúcia pagava um aluguel simbólico com o que conseguia nas ruas, mas havia uma gentileza genuína naquele arranjo. O café da manhã era sempre o mesmo. Pão amanhecido molhado no café com leite ralo, às vezes uma banana, quando Dona Helena conseguia comprar no final da feira. Lúcia comia em silêncio, ouvindo os filhos da dona da casa se prepararem para a escola. Eram barulhentos e despreocupados, e ela sentia uma pontada de inveja ao imaginar como seria acordar todos os dias com a certeza de que haveria um futuro planejado pela frente. "Cuidado na rua hoje!" disse Dona Helena, como dizia todos os dias. "Ontem vi uns homens estranhos rondando a esquina." Lúcia assentiu, guardando aviso na memória junto com tantos outros. Viver nas ruas exigia uma atenção constante aos sinais de perigo. Vozes alteradas, passos que a seguiam, silêncios súbitos que podiam significar problemas. Sua audição aguçada era tanto uma bênção quanto uma maldição. Conseguia perceber ameaças antes que se materializassem, mas também estava sempre alerta, sempre tensa.
Saiu de casa quando o sol já estava alto o suficiente para aquecer o asfalto. Sua bengala tocava o chão em um ritmo constante. 2 toques curtos, uma pausa, 2 toques curtos, enquanto caminhava pelas ruas familiares até seu ponto na esquina da Rua das Flores. O local já estava ocupado por seu João, um homem de meia-idade que vendia doces caseiros em uma mesa improvisada. Ele sempre chegava cedo para pegar o melhor lugar, e Lúcia havia aprendido a respeitar essa hierarquia silenciosa da rua. "Bom dia, seu João!" cumprimentou, reconhecendo o cheiro característico de rapadura e amendoim torrado. "Oi, menina, hoje você pode ficar ali na frente da farmácia, o dono não liga." Lúcia agradeceu e se posicionou no novo local. Era diferente do habitual. O fluxo de pessoas era menor, mas a acústica era melhor. O som da sua voz ricocheteava na vitrine de vidro e se espalhava pela rua com uma clareza surpreendente. Começou com uma canção suave, uma melodia que havia criado inspirada no som da chuva batendo no telhado de zinco. Suas primeiras tentativas de compor haviam sido assim, transformando os sons do cotidiano em música, encontrando melodias nos ruídos mais corriqueiros. "Desculpa, mocinha, mas você tem alvará para ficar aqui?" A voz áspera a fez parar no meio da segunda estrofe. Era um guarda municipal. Ela reconheceu pelo tom autoritário e pelo cheiro de cigarro barato que o acompanhava. "Não, senhor. Eu só..." "Então não pode ficar aqui. Lei municipal. Ou você tira documento ou sai." Lúcia sabia que não havia dinheiro para alvará, não havia endereço fixo para comprovar a residência, não havia nada além de sua voz e sua necessidade de cantar. Recolheu suas coisas sem protestar. Havia aprendido que discutir com autoridades só piorava a situação. "Obrigada, senhor", murmurou e seguiu o caminho. Caminhou 3 quarteirões até encontrar outro local possível, em frente a uma loja de roupas usadas. O dono, um homem jovem, com voz cansada, não se opôs quando ela perguntou se podia ficar ali. Talvez compreendesse o que era lutar para sobreviver. Mas o local não era bom. O movimento era esparso e os poucos que passavam estavam sempre com pressa demais para parar. Lúcia cantou por 2 horas e ganhou apenas algumas moedas de uma senhora que pareceu ter pena dela. A pena era algo que ela havia aprendido a identificar. Tinha um som específico, um ritmo particular nos passos de quem se aproximava quando com paixão. Era diferente da admiração, que vinha acompanhada de uma pausa respeitosa e de um obrigado sincero. A pena tinha pressa, como se a pessoa quisesse se livrar rapidamente do desconforto de ver alguém em uma situação difícil. "Você é cega mesmo ou está fingindo para ganhar dinheiro?" A pergunta veio de um adolescente que parou na frente dela. Lúcia reconheceu o tom. Não era maldade pura, mas uma curiosidade cruel que alguns jovens desenvolvem quando se sentem seguros no anonimato da multidão. "Sou cega de nascença", respondeu com calma, continuando a afinar o microfone quebrado. "Prova aí, quantos dedos eu estou mostrando?" "Não consigo ver seus dedos, mas posso ouvir que você está com seus amigos rindo baixinho ali atrás." O menino ficou em silêncio por alguns segundos, aparentemente surpreso com a resposta. Seus amigos se afastaram, perdendo o interesse na brincadeira. "Desculpa", murmurou ele antes de ir embora. Voltou a cantar, mas o episódio havia quebrado algo dentro dela. Não era a primeira vez que duvidavam da sua deficiência e provavelmente não seria a última. Havia algo na condição de estar cega que despertava reações estranhas nas pessoas. Algumas sentiam pena, outras desconfiança. Poucas demonstravam respeito genuíno. O sol estava no meio do céu quando ela decidiu mudar de música. Começou a cantar uma balada que havia aprendido ouvindo um rádio velho na casa de Dona Helena, mas logo se viu improvisando, adicionando suas próprias variações melódicas. Era assim que acontecia. As canções dos outros se transformavam em suas próprias criações, como se passassem por um filtro emocional que as marcava com sua experiência única. Uma mulher parou para ouvir. Ela sentiu sua presença. O perfume floral, a respiração controlada, o silêncio respeitoso. Depois de alguns minutos, a mulher se aproximou. "Essa música é sua?" "Mais ou menos", respondeu Lúcia. "Eu mudei algumas coisas." "É linda. Você tem outras composições?" A pergunta era diferente das usuais. Não era pena nem curiosidade, mas interesse genuíno. Lúcia cantou mais 2 músicas, ambas criações próprias,
sentindo uma atenção focada que raramente experimentava. "Muito obrigada", disse a mulher, deixando algumas moedas no pires. "Espero ouvir você novamente." Quando ela se afastou, Lúcia notou que havia deixado mais dinheiro do que o normal, o suficiente para comprar um jantar decente. Mas mais importante que o dinheiro era a sensação de ter sido verdadeiramente ouvida, não apenas escutada. O resto da tarde passou devagar. Alguns passantes pararam por alguns segundos, outros ignoraram completamente. Lúcia cantou até o sol começar a se pôr, guardando na memória cada pequena interação, cada moeda recebida, cada momento de conexão através da música. Quando finalmente se levantou para ir embora, sentia-se cansada, mas não derrotada. Cada dia era uma pequena vitória, mais uma oportunidade de dividir sua música com o mundo, mais uma prova de que ela existia e tinha algo valioso para oferecer. Enquanto caminhava de volta para casa, cantarolando baixinho, Lúcia não sabia que a mulher que havia parado para ouvir era Marina Santos, uma produtora musical que passava por ali por acaso a caminho de uma reunião, e que Marina havia gravado discretamente alguns minutos de sua apresentação no celular, já pensando nas possibilidades que aquela voz extraordinária poderia abrir. Marina Santos não conseguiu tirar aquela voz da cabeça durante toda a reunião. Enquanto discutia contratos e cronogramas de gravação com outros executivos da gravadora, sua mente voltava constantemente àquela tarde na esquina, àquela menina cega, cantando com uma pureza que ela não ouvia há anos na indústria musical. Havia algo naquela voz que transcendia a técnica ou o treino formal. Era honestidade pura, transformada em som, cada nota carregada de uma verdade emocional que os estúdios profissionais raramente conseguiam capturar. Marina havia descoberto vários talentos ao longo de seus 15 anos como produtora, mas nunca havia sentido aquele arrepio na espinha, aquela certeza imediata de estar diante de algo especial. No dia seguinte, ela cancelou 2 reuniões e voltou à Rua das Flores. Lúcia estava no mesmo local, mas desta vez cantava uma música diferente, uma composição melancólica sobre sonhos que voam longe demais para serem alcançados. Sua voz flutuava pela rua como fumaça, envolvendo os transeuntes numa atmosfera quase mágica. Marina parou a uma distância respeitosa, encostada na parede de uma loja fechada, observando não apenas Lúcia, mas a reação das pessoas ao redor. Viu homens endurecidos diminuírem o passo, crianças pararem de correr para escutar, mulheres apressadas relaxarem os ombros por alguns segundos. Havia algo hipnótico naquela performance, algo que transformava uma esquina comum em um pequeno teatro íntimo. "Ela canta aqui todos os dias?" perguntou ao dono da loja de roupas usadas que estava organizando peças na vitrine. "Quase todos", respondeu o homem, sem tirar os olhos do seu trabalho. "Faz uns 3 anos que ela aparece por aqui. Voz linda essa menina. Pena que ninguém dá valor." Marina esperou Lúcia terminar a música antes de se aproximar. Tinha experiência suficiente para saber que interromper um artista no meio de uma apresentação era uma forma de desrespeito, mesmo numa apresentação de rua. "Olá", disse suavemente, parando a alguns metros de distância. "Posso conversar com você?" Lúcia reconheceu a voz, era a mulher do dia anterior, aquela que havia feito perguntas diferentes sobre suas músicas. Sua postura se tornou mais ereta, mas não tensa. Havia algo na forma como essa mulher falava que inspirava confiança. "Claro", respondeu, ajustando a posição da bengala ao lado. "Meu nome é Marina Santos, sou produtora musical. Ontem, quando passei por aqui e ouvi você cantar, fiquei impressionada com sua voz. Gostaria de fazer uma proposta." As palavras caíram no ar como pedras na água, criando ondas de silêncio ao redor. Lúcia sentiu o coração acelerar, mas forçou-se a manter a calma. Já havia ouvido promessas vazias antes, pessoas que diziam ter contatos na indústria musical, que prometiam oportunidades que nunca se materializavam. "E que tipo de proposta?" perguntou, sua voz traindo apenas um leve tremor de expectativa. "Gostaria de gravar algumas das suas músicas, oficialmente, com músicos profissionais em um estúdio adequado. E depois, se tudo correr bem, talvez possamos falar sobre um álbum." Marina observou cuidadosamente a reação da menina. Viu esperança e desconfiança lutando no seu rosto. Viu suas mãos apertarem ligeiramente a bengala improvisada. Conhecia essa reação. Já havia encontrado muitos artistas de rua que haviam sido enganados por promessas falsas. "Por que eu?"
Perguntou Lúcia, a pergunta saindo mais direta do que ela havia pretendido. Porque em 15 anos trabalhando com música, nunca ouvi nada como sua voz. Você tem algo que não pode ser ensinado, não pode ser comprado. Você tem alma. Marina tirou um cartão do bolso e o colocou na mão de Lúcia. Não precisa decidir agora. Leve para casa, pense sobre isso. Se quiser tentar, me ligue. Se não quiser, sem problemas. Mas eu gostaria muito de trabalhar com você. Lúcia segurou o cartão, sentindo a textura do papel entre os dedos. Era grosso, bem feito. Não o tipo de cartão que alguém que quisesse enganá-la usaria. E se eu não conseguir? E se no estúdio não sair como aqui na rua? Então, pelo menos, teremos tentado. Mas eu tenho certeza que vai conseguir. Talento verdadeiro não desaparece quando muda de ambiente. Ele só precisa do contexto certo para brilhar. Marina ficou mais alguns minutos, ouvindo Lúcia cantar outra música. Desta vez prestou atenção não apenas na voz, mas na forma como ela se movia, como respirava, como usava as pausas e os silêncios para criar drama. Era uma performance nata, mesmo que nunca tivesse pisado num palco profissional. Penso na sua proposta, disse Lúcia quando Marina se despediu. Obrigada por parar para escutar de verdade. Obrigado por cantar, respondeu Marina. O mundo precisa ouvir sua voz. Naquela noite, Lúcia não conseguiu dormir. Segurou o cartão de Marina durante horas, passando os dedos pelas letras em relevo, imaginando como seria estar no estúdio profissional, como seria gravar suas próprias músicas. Mas junto com a excitação vinha um medo. E se fosse uma pegadinha cruel? E se ela fizesse papel de ridículo? E se sua voz, que soava tão bem nas ruas, parecia-se amadora e tosca quando gravada profissionalmente? Dona Helena, chamou baixinho, sabendo que a mulher mais velha ainda estava acordada assistindo televisão. Que foi, filha? Lúcia contou sobre o encontro com Marina, sobre a proposta, sobre seus medos e esperanças. Dona Helena ouviu em silêncio, fazendo perguntas práticas sobre como Marina havia se apresentado, que tipo de garantias havia oferecido. Parece sério, mas você tem que decidir se quer arriscar. Às vezes a vida nos dá uma chance e a gente tem que ter coragem para agarrar. E se der errado? E se der certo? Na manhã seguinte, Lúcia acordou com uma decisão tomada. Pediu para Dona Helena discar o número do cartão e, com a voz trêmula, mas determinada, marcou um encontro com Marina para aquela mesma tarde. Quando se encontraram novamente na esquina da Rua das Flores, Marina trouxe um gravador portátil pequeno e profissional. Pode cantar alguma coisa, só para eu ter certeza de que ontem não foi impressão minha. Lúcia respirou fundo e começou a cantar uma de suas composições mais pessoais. Uma música sobre uma menina que sonhava voar, mesmo que nunca tivesse visto o céu. Sua voz se elevou clara e poderosa, transformando a esquina movimentada em um pequeno auditório íntimo. Quando terminou, Marina estava com os olhos marejados. Pronto, disse simplesmente. Quando você quiser começar? Agora, respondeu Lúcia, surpreendendo a si mesma com a rapidez da resposta. Quer começar agora. Marina sorriu e estendeu a mão. Então vamos mudar sua vida. Lúcia pegou a mão estendida, sentindo calos que falavam de anos trabalhando com música, sentindo firmeza que falava de promessas que seriam cumpridas. Pela primeira vez, em muito tempo, permitiu-se acreditar que talvez o mundo estivesse pronto para ouvir sua voz. O estúdio de gravação ficava em uma parte da cidade que Lúcia nunca havia visitado. Durante o trajeto de táxi, a primeira vez na vida que andava em um, ela tentou mapear mentalmente o caminho através dos sons, o barulho do trânsito diminuindo gradualmente, vozes diferentes nas ruas, até mesmo o cheiro do ar mudando conforme se afastavam da periferia. "Chegamos!" anunciou Marina, sua voz carregando uma excitação mal disfarçada. Lúcia saiu do carro e imediatamente percebeu a diferença. O silêncio aqui era diferente. Não o silêncio tenso das ruas vazias, mas um silêncio próspero, como se até mesmo os ruídos fossem mais educados neste bairro. Marina a guiou pela entrada do estúdio, descrevendo o ambiente em voz baixa. Parede de tijolos aparentes, plantas nas janelas, uma recepção com sofás de couro. Mas para Lúcia, a descrição mais importante vinha através de seus outros sentidos. O cheiro de madeira envernizada,
O eco peculiar que indicava tetos altos e paredes acusticamente tratadas, o zumbido quase inaudível de equipamentos eletrônicos de alta qualidade. Marina, você não me disse que traria alguém hoje? A voz masculina, com um leve sotaque carioca, vinha de alguém que se aproximava com passos confiantes. Lúcia percebeu uma tensão momentânea na respiração de Marina. Ricardo, esta é Lúcia, a cantora que eu mencionei ontem. Houve uma pausa, e Lúcia sentiu que estava sendo avaliada. Não era novidade. Acontecia sempre que chegava a lugares novos. Pessoas formavam opiniões sobre ela antes mesmo de ouvi-la cantar, baseadas apenas em sua aparência e na banguela que carregava. Ah, sim, a menina da rua. O tom não era exatamente desrespeitoso, mas carregava uma condescendência que Lúcia conhecia bem. Marina, você tem certeza que isso é uma boa ideia? Quero dizer, gravar em estúdio é muito diferente de cantar na rua. Por isso mesmo estamos aqui, para descobrir do que ela é capaz. Ricardo, que Lúcia deduziu ser o engenheiro de som, os conduziu até a sala de gravação. O ambiente era menor do que ela havia imaginado, mas o ricochete de suas próprias pisadas confirmou que as paredes eram forradas com material acústico especializado. Nunca estive num lugar assim, murmurou Lúcia mais para si mesma do que para os outros. Como é para você? Perguntou Marina, genuinamente curiosa. É como se os sons fossem mais limpos. Cada ruído tem seu lugar, não se misturam como na rua. Ricardo pareceu impressionado com a observação. Ela tem ouvido treinado, comentou com Marina, seu tom já ligeiramente menos cético. Eles a posicionaram diante de um microfone profissional, uma peça de equipamento que custava mais do que Lúcia ganhava em 6 meses nas ruas. Quando ela colocou os fones de ouvido, foi como se o mundo inteiro mudasse de frequência. Pode cantar alguma coisa para testarmos os níveis? Pediu Ricardo. Lúcia começou com uma escala simples, sua voz subindo e descendo com uma precisão que fez Ricardo parar de mexer nos controles para prestar atenção. Depois, sem aviso, ela deslizou para uma de suas composições, uma balada sobre encontrar luz na escuridão. O silêncio que se seguiu foi diferente de qualquer coisa que ela havia experimentado. Não era o silêncio educado das ruas, nem o silêncio constrangido de quem não sabia como reagir. Era o silêncio reverente de profissionais reconhecendo algo extraordinário. Caralho! Murmurou Ricardo, esquecendo-se momentaneamente das formalidades. Desculpa, mas... caralho! Marina riu, a tensão finalmente saindo de sua voz. Eu avisei. Eles gravaram por 3 horas. Lúcia cantou 5 de suas composições e 2 interpretações de clássicos da música brasileira, cada uma capturada com uma fidelidade que revelava nuances que nem ela mesma sabia que existiam em sua voz. Posso ouvir? Perguntou quando terminaram. Ricardo ajustou alguns controles e tocou a primeira gravação. Lúcia ficou paralisada. Aquela era a sua voz, mas transformada, polida, apresentada com uma clareza que a fazia soar quase irreconhecível. Cada respiração, cada inflexão, cada momento de emoção estava preservado com uma fidelidade impressionante. É assim que eu sou? É assim que você sempre soou, respondeu Marina. Nós só capturamos o que já estava lá. Nos dias seguintes, Lúcia voltou ao estúdio várias vezes. Cada sessão era uma descoberta. Ela aprendeu sobre harmonias, sobre como sua voz interagia com diferentes instrumentos, sobre o processo mágico de construir uma canção camada por camada. Os músicos que Marina trouxe para acompanhá-la eram todos profissionais experientes, mas tratavam Lúcia com um respeito que ela não estava acostumada a receber. Não era pena ou condescendência, mas o reconhecimento genuíno de um talento excepcional. Você tem alguma experiência com piano? Perguntou Carlos, o pianista, depois de uma sessão particularmente produtiva. Nunca toquei um, respondeu Lúcia. Que pena, você tem um ouvido harmônico natural, aprenderia rapidamente. Essas pequenas validações significavam mais para Lúcia do que os elogios floridos que às vezes recebia nas ruas. Eram reconhecimentos técnicos, profissionais,
vindo de pessoas que sabiam distinguir talento real de performance emocional. Uma semana depois, Marina chegou ao estúdio com uma expressão que Lúcia não conseguiu decifrar pelo tom de voz, mas que sentia estar carregada de expectativa. Lúcia, preciso conversar com você sobre algo importante. Elas se sentaram na área de descanso do estúdio, longe dos equipamentos e da correria técnica. Marina respirou fundo antes de começar. Mandei as gravações para uns contatos meus no exterior. Uma produtora de Londres quer conhecer seu trabalho. Eles estão interessados em produzir um álbum completo. As palavras pareciam vir de muito longe. Londres, álbum, exterior. Conceitos que pertenciam ao universo de outras pessoas, não o dela. Como assim, Londres? Uma gravadora internacional. Eles trabalham com artistas do mundo todo, têm distribuição global. Seria uma oportunidade única. Lúcia sentiu o chão se mover sob os pés. Durante toda a sua vida, o mundo tinha sido limitado a algumas ruas, a alguns quarteirões conhecidos. A ideia de viajar para outro país, de gravar com músicos estrangeiros, parecia simultaneamente impossível e aterrorizante. Eu nunca saí nem do meu bairro, confessou, sua voz saindo menor do que pretendia. Eu sei, e entendo se você não quiser. Mas, Lúcia, sua voz merece ser ouvida pelo mundo. Você tem algo que transcende idiomas, que toca as pessoas independente de onde elas nasceram. Marina contou os detalhes. Uma viagem de 2 semanas, estúdios de primeira linha, músicos internacionais, produtores que haviam trabalhado com grandes nomes da música mundial. Falou sobre contratos, direitos autorais, possibilidades que pareciam pertencer a um sonho. E se eu não conseguir? E se for diferente demais do que tu acostumada? Então você volta para casa com a experiência de ter tentado. Mas, Lúcia, eu tenho certeza que você vai conseguir. Talento como o seu não desaparece mudando de país. Naquela noite, Lúcia conversou longamente com Dona Helena. A mulher mais velha fez perguntas práticas sobre segurança, sobre garantias, sobre o que aconteceria se as coisas dessem errado. Mas no final, sua conclusão foi simples. Menina, você passou a vida inteira cantando para quem não queria ouvir. Agora, tem gente do outro lado do mundo querendo escutar. Não deixe essa chance passar. 3 dias depois, Lúcia estava no aeroporto internacional, segurando o braço de Marina e tentando processar a cacofonia de sons, cheiros e vozes em idiomas diferentes. Cada anúncio no alto-falante, cada conversa que captava, cada ruído mecânico era uma revelação sobre um mundo muito maior do que ela havia imaginado. Como é voar? Perguntou quando se acomodaram no avião. Você vai descobrir em alguns minutos, respondeu Marina, sorrindo. A decolagem foi uma experiência que nenhuma descrição poderia ter preparado Lúcia para viver. A pressão nos ouvidos, a sensação de estar sendo empurrada para trás no assento, o momento exato em que ela percebeu que não estava mais tocando o chão. Ela agarrou o braço de Marina e sorriu, uma mistura de terror e euforia tomando conta do peito dela. Agora você está voando, sussurrou Marina. Durante o voo, Lúcia cantarolou baixinho algumas de suas composições, ajustando mentalmente as letras para incluir essa nova experiência de estar suspensa entre o céu e a terra. Já estava compondo uma música sobre voar sem nunca ter visto as nuvens, sobre descobrir que o mundo era muito maior do que o alcance de sua banguela. Quando pousaram em Londres, uma nova sinfonia de sons a recebeu. Vozes com acentos diferentes, anúncios em inglês, o eco particular de um aeroporto internacional movimentado. Marina a guiou pelo aeroporto, descrevendo ocasionalmente algum detalhe visual, mas deixando que Lúcia construísse sua própria impressão da cidade através dos sentidos que dominava. O hotel era luxuoso, de uma forma que ela nunca havia experimentado. Carpetes macios, silêncio de qualidade, cheiros de limpeza profissional e flores frescas. Sua suíte tinha uma cama maior que 3 meses depois do retorno de Londres, Lúcia acordou com o som do telefone tocando insistentemente na casa de Dona Helena. Era Marina,
e sua voz carregava uma excitação que atravessava a linha telefônica como eletricidade. Lúcia, precisa vir ao escritório da gravadora agora. O álbum acabou de ser lançado mundialmente e... Bem, você precisa ver os números. 1 hora depois, sentada na sala de reuniões da gravadora brasileira, Lúcia escutava números que pareciam pertencer à realidade de outra pessoa. 50.000 downloads nas primeiras 24 horas, resenhas em revistas internacionais de música, pedidos de entrevistas de emissoras de rádio de 15 países diferentes. Como isso é possível? Perguntou, sua voz pequena diante da magnitude do que estava acontecendo. Sua música tocou as pessoas, explicou Marina. A crítica do The Guardian chamou sua voz de a descoberta musical mais importante da década. A Rolling Stone disse que você canta com uma honestidade emocional que transcende barreiras culturais. Roberto, o diretor da gravadora, se juntou à conversa com um sorriso que Lúcia conseguia ouvir na voz dele. Lúcia, recebemos um convite muito especial. O Royal Albert Hall, em Londres, quer que você faça um show solo. 3.000 lugares. Seria seu primeiro concerto profissional. O Royal Albert Hall. Lúcia havia pesquisado sobre o local depois da viagem a Londres, pedindo para Marina lhe contar sobre sua história, sua importância na música mundial. Agora, estavam oferecendo a ela, uma menina que 3 meses atrás cantava em esquinas, a oportunidade de se apresentar em um dos palcos mais prestigiados do mundo. Eu não sei se estou pronta, confessou. Ninguém nunca está completamente pronto para algo assim, respondeu Marina. Mas você tem algo que não pode ser ensinado. Você tem a capacidade de fazer 3.000 pessoas se sentirem como se você estivesse cantando só para elas. Nas semanas que antecederam o concerto, Lúcia se submeteu a uma preparação intensiva que era completamente nova para ela. Aulas de respiração com um coach vocal, sessões de ensaio em estúdios cada vez maiores para se acostumar com espaços amplos, conversas com psicólogos especializados em ansiedade de palco. Mas a parte mais desafiadora era emocional. Durante toda a sua vida, ela havia cantado em situações íntimas, esquinas de rua, pequenos estúdios, espaços onde podia sentir cada pessoa que a ouvia. A ideia de cantar para 3.000 pessoas, de projetar sua voz e sua emoção para uma multidão invisível, era aterrorizante. Como vou saber se estão gostando? Perguntou durante um dos ensaios. Você vai sentir, respondeu James, o produtor londrino que havia vindo ao Brasil especialmente para ajudar na preparação. A energia de uma plateia que está realmente conectada com a música é inconfundível. É como uma corrente elétrica que flui do palco para as pessoas e volta para você. 2 semanas antes do show, aconteceu algo que mudou completamente a perspectiva de Lúcia sobre o que estava prestes a fazer. Ela estava caminhando pela Rua das Flores, visitando seus antigos pontos de apresentação, quando uma mulher jovem a abordou. Desculpa incomodar, mas você é a Lúcia, a cantora? Era a primeira vez que alguém a reconhecia na rua. A mulher, que se apresentou como Sara, era professora e havia descoberto a música de Lúcia através de um amigo que morava em Londres. Queria agradecer, disse Sara, sua voz carregada de emoção. Sua música Luz na Escuridão me ajudou a passar por um momento muito difícil na minha vida. Toda vez que escuto, lembro que é possível encontrar beleza mesmo quando tudo parece impossível. Essa conversa fez Lúcia entender algo fundamental sobre o que sua música estava se tornando. Não era mais sobre ela cantando para sobreviver ou para se expressar. Era sobre conexão humana, sobre levar esperança e beleza para pessoas que talvez precisassem ouvir aquelas palavras naquele momento. A viagem para Londres desta vez foi diferente. Lúcia viajou com uma pequena equipe. Marina, 2 músicos brasileiros que a acompanhariam no show e um técnico de som.
Durante o voo, ela compôs mentalmente uma nova música inspirada na conversa com Sarah sobre como a música pode ser uma ponte entre corações solitários. O Royal Albert Hall a recebeu com uma majestade que ela sentiu fisicamente. Quando pisou no palco vazio para o primeiro ensaio, o silêncio era tão profundo que ela conseguia ouvir o próprio coração batendo. O espaço era imenso. Sua voz ecoava por segundos inteiros antes de retornar para ela. Aqui é onde Beatles, Adele, Pavarotti cantaram. E hoje à noite você vai se juntar a essa história. O dia do concerto amanheceu chuvoso, mas Lúcia acordou com uma calma surpreendente. Passou a manhã fazendo exercícios vocais, meditando e conversando com Dona Helena por telefone. Uma tradição que havia estabelecido antes de cada apresentação importante. Lembra-se de quando você chegou aqui, molhada de chuva e com fome? Disse a mulher mais velha. Eu sabia que você era especial. Hoje o mundo inteiro vai descobrir o que eu sempre soube. Na tarde, quando chegou ao venue para os preparativos finais, Lúcia foi informada que o show estava completamente esgotado. Mais que isso, havia uma lista de espera de 2.000 pessoas tentando conseguir ingressos de última hora. Como você está se sentindo? Perguntou Marina quando se preparava no camarim. Como se fosse voar de novo, respondeu Lúcia, sorrindo, assustada e emocionada ao mesmo tempo. Quando chegou a hora, ela caminhou até o palco guiada por Marina. Os passos eram firmes, mas seu coração batia tão forte que tinha certeza que o público poderia ouvi-lo. Quando chegou ao centro do palco e se posicionou diante do microfone, um silêncio expectante tomou conta do hall. Ela não podia ver a plateia, mas podia senti-la. 3.000 pessoas respirando em unição, 3.000 corações esperando serem tocados pela música. Era uma energia palpável, quase física. Boa noite, disse em inglês, sua voz clara e firme se espalhando pelo hall histórico. A primeira música foi Luz na Escuridão, cantada em português. Sua voz se elevou clara e poderosa, preenchendo cada canto do espaço majestoso. Quando chegou ao refrão, algo mágico aconteceu. Parte da plateia começou a cantarolar junto, mesmo sem entender as palavras. A música se tornou universal. Ela cantou por 90 minutos, alternando entre composições próprias e interpretações únicas de clássicos. Cada música era recebida com aplausos calorosos, mas o que mais tocava a Lúcia eram os momentos de silêncio absoluto durante as baladas mais íntimas, momentos em que 3.000 pessoas prendiam a respiração para não perder uma única nota. Na última música, ela decidiu improvisar. Começou a cantar uma música que havia composto durante o voo sobre conexões humanas e como a música pode unir corações distantes. Foi cantada a capela, apenas sua voz ecoando pelo hall histórico. Quando terminou, o silêncio foi total por alguns segundos que pareceram eternos. Então, como uma onda, os aplausos começaram. Não eram apenas palmas, era uma ovação que fazia o chão vibrar sob seus pés descalços. 3.000 pessoas de pé, aplaudindo não apenas sua performance, mas sua jornada, sua coragem, sua capacidade de transformar dor em beleza. Lúcia se curvou, as lágrimas escorrendo livremente pelo seu rosto. Tinha conseguido. Havia levado sua voz das esquinas de uma cidade brasileira para um dos palcos mais importantes do mundo. E as pessoas haviam ouvido não apenas suas palavras, mas sua alma. Obrigada, disse no microfone, em português primeiro, depois em inglês. Obrigada por me ensinarem que a música não tem fronteiras. Quando saiu do palco, Marina a abraçou com força. Como foi? Perguntou. Foi como descobrir que eu nunca estive sozinha. A música sempre me esteve conectando com pessoas que eu nem sabia que existiam. Naquela noite,
Em seu quarto de hotel, Lúcia ligou para Dona Helena para contar sobre o concerto. Mas antes de falar sobre os aplausos ou sobre o sucesso, ela disse algo que resumia perfeitamente sua jornada. Dona Helena, aprendi uma coisa hoje. Eu sempre pensei que cantava porque precisava ser ouvida. Mas, na verdade, eu canto porque outras pessoas precisam ouvir. E agora entendo qual é a minha missão no mundo. Do outro lado da linha, Dona Helena sorriu. A menina que havia chegado à sua porta perdida e com fome, havia encontrado não apenas sua voz, mas seu propósito. E o mundo nunca mais seria o mesmo depois